Sim. Pronto. Sobre modelo, entidade, relação, ou seja, a parte de levantamento de requisitos já foi abordada na disciplina mais vezes. É quando vocês descobrem como é que as entidades existem, quais é que são as suas relações. Agora vamos passar para a parte de como é que vocês descrevem essas entidades e essas relações no modelo entidade-relação, ou entidade-relacionamento, que é usado pela base de dados para gerar depois tabelas. Esta parte ainda é independente da base de dados em si. E o que é isto? De requisitos a modelo conceptual. Nós temos que converter os nossos requisitos em algo que o computador perceba. Não podemos dar uma folha de texto com as frases todas descritas e estes são os nossos requisitos, por favor, interpreta. A informática não funciona assim, temos de ser nós a definir como é que as entidades, atributos e os relacionamentos estão e numa sintaxe textual e visual simples para todos os intervenientes no processo conseguirem trabalhar. Voltamos outra vez à ideia do ML, é preciso uma forma standard de descrever estas coisas para que toda a gente possa compreender o que lá está. Ora bem, o que são entidades neste modelo são objetos ou conceitos do mundo real que têm uma existência independente. Pessoas, veículos numa frota, peças no inventário, ok? Objetos únicos e independentes. Não têm que ser físicos, ok? Podemos ter sensores virtuais, podemos ter uma data de peças virtuais, mas são entidades. Elas têm tipicamente um ciclo de vida, fazem coisas, interagem com outras. Têm atributos. Uma entidade é caracterizada por atributos. Por exemplo, um contacto tem... E eu pedi-vos no último guião para adicionar 2 atributos, que é a data de nascimento e o volume de vendas, mas atributos são propriedades que descrevem uma entidade. Neste caso, podemos pensar em nome, idade, número de vendas, etc. Se for um veículo de uma frota, há de ter número de lugares, a capacidade de carga, os quilómetros que já fez, etc. E relacionamentos é como é que as entidades se relacionam entre elas, é ligações. Ok? Por exemplo, um veículo de uma frota, de certeza, é uma relação com entregas ou levantamento. Uns produtos que sejam no inventário há de ter a compra, que é para chegar ao inventário, e a venda para sair do inventário. Contactos numa empresa, tipicamente, também têm compras e vendas. Os contactos, neste caso, não quer dizer que sejam clientes ou quem faz compras, pode ser quem vende, quem fornece à empresa. Pronto. Há esse tipo de relacionamentos, essas ligações. Pronto. Como é que se define uma entidade? A Azul está a forma típica de descrever isto. Isto já é mesmo nomenclatura típica. É o nome em maiúsculo, entre parênteses, os atributos que o compõem. Okay? Neste caso está aluno, número canográfico, nome, sexo e data de nascimento. Está simplificado, mas é data de nascimento. Okay? Isto é como se descreve uma entidade, tipicamente. O nome são convenções, ou seja, concordamos, embora possa não estar escrito em lado nenhum, para toda a gente perceber melhor, o nome é maiúsculo e singular, não é alunos. Embora a tabela vá ter múltiplos alunos, a tabela chama-se aluno. A tabela chama-se inventário, a tabela chama-se frota, não se chama frotas ou inventários, pronto, é sempre em singular e maiúscula. E a primeira letra de cada palavra é em maiúscula. Isto chama-se camel case. Camel é de camelo, que é para vocês pensarem nas bossas de um camelo. Há outra forma que seria número MAC e ter um underscore no meio. A convenção é ser camel case, que é a primeira letra de cada palavra ser maiúscula e não haver espaços, nem hífens, nem nada disso. Okay? Convenções, por toda a gente escrever assim, é mais fácil de analisar as entidades uns dos outros. Isto é definir uma entidade. Se eu quiser definir exemplos concretos de entidades, posso ter estas. Okay? Tenho o número canográfico, o nome, o sexo é MF, masculino ou feminino, e a data de nascimento. Destes campos todos, o que identifica unicamente o aluno é o número canográfico. Okay? Porque nomes podem ser repetidos, sexo de certeza, e a data de nascimento, embora improvável, possa ser repetido. Portanto, normalmente
o que é chave primária ou candidato a chave primária. No e-mail daquele canal do YouTube Educasauro. É sublinhado. E eles pediram uma imagem de divulgação. Ok? É uma convenção, é sublinhar. Por exemplo, eu podia ter aqui sublinhado número MEC, porque era o número mecanográfico e identificar univocamente o aluno. Os outros podem ser repetidos. Portanto, é uma convenção, é sublinhar o atributo-chave. Aquela representação mais textual também tem uma variante mais visual, que é esta. Num retângulo, o nome da tabela e numa oval, cada um dos atributos. Em que o atributo ou os atributos candidatos às chaves primárias estão sublinhados. Okay? Isto é outra forma de representar. Okay? E depois mantém as mesmas regras. Singular, letra maiúscula, a primeira letra de cada palavra maiúscula, sem espaços, sem hífens, sem esses símbolos, e assim. Ok? Domínio dos atributos. Okay. Os atributos, como são características, têm um domínio associado. E depois, eu aqui não preciso definir nada. Número mecanográfico, nome, sexo, nascimento. Nós interpretamos mais ou menos o que é que estes campos serão. É depois preciso saber como converter isto para um modelo lógico, porque o número mecanográfico não pode ser um número, embora em termos informáticos, porque os números têm uma representação limitada, eles não são assim tão grandes quanto o vosso número típico, portanto eles normalmente são como texto, como os códigos postais também não são números, são texto, são 4 dígitos, traço, 3 dígitos. É assim que um código postal é definido no computador. O nome, se é texto, não há grande dúvida. O sexo tem que ser definido como é que vocês querem. Pode ser 0 ou 1, possível, porque é binário. M ou F, masculino e feminino, que funciona para bases de dados portuguesas. Ok? Por acaso inglesas também. Vai dar masculino ou feminino a traduzir também vá, mas se calhar para outras línguas não. Ok? É preciso depois saber como é que queremos definir isto. E a data de nascimento também não é um número por si. É 2 dígitos, barra, 2 dígitos, barra, 4 dígitos. E agora as variantes todas, que é 4 dígitos, barra, mês, barra, dia, ou o ano, barra, dia, barra, mês, como os americanos fazem. Pronto, é preciso saber o domínio, que é os valores possíveis que podem ser inseridos. Há aqui alguns tipos. Ao definido, ok? Há um especial que é o nulo, que é não quero preencher, mas isto é só para campos opcionais. Pode ser simples ou composto. Simples todos os exemplos que eu dei, são textos, são números, são coisas assim. Composto este atributo tem múltiplas partes. Por exemplo, se eu pusesse só morada, se eu fizesse mais um oval tivesse morada, morada é um campo composto, porque morada normalmente é rua, concelho, código. Pronto, morada engloba uma data de campos. Das duas, uma, ou esse campo se parte em múltiplos ovais a seguir, ou parte-se uma nova tabela, mas já lá chegamos a esse conjunto de regras. Pode ser derivada a partir de outros valores, ter um valor único, ou pode ser complexo. Está aqui um exemplo de cada. A chave, sublinhado, isto é a entidade. Também está aqui a representação em texto. Estas duas são possíveis. Depende de como vocês quiserem. Um derivado quer dizer que fica picotado, porque este campo pode ser derivado a partir de outros. Opcional leva um ponto de interrogação. Multivalor quer dizer que pode sofrer múltiplas opções, como se fosse uma drop-down de escolha. Tem duplo oval. Um composto depois abre múltiplos e o simples é só um oval simples. Ok? Esta é a forma gráfica de representar todos os valores possíveis. Eles depois, para o modelo lógico, têm que ser simplificados. Por exemplo, não se pode ter um composto assim. Isto não dá para escrever em informática este tipo de entidade. O que acontece é depois criar uma nova tabela onde o composto passa a ser a tabela e cada um dos atributos é os atributos do composto e depois há uma ligação de chave externa, ou o
composto desaparece se estas ligações são feitas diretamente à entidade. Mas, um passinho de cada vez. O relacionamento é descrito de forma textual desta forma. O nome do relacionamento, normalmente em maiúsculas, e por convenção, predicado, verbos, adjetivos, ok? Aqui já não são o nome, tipo coisas como vende, possui, tem, verbos e adjetivos. As entidades da relação e o atributo da entidade que liga. Por exemplo, há diferenças cardinalidades. Está aqui os exemplos. 1 para 1, quer dizer que um elemento do grupo A se liga apenas a um elemento do grupo B. N para 1, mais que um elemento de A se ligam a um único elemento de B. M para N, muitos de A ligam-se a muitos de B. Estas são possíveis de implementar em base de dados de forma direta, estas duas. Esta precisa de um pequeno truque, é criar uma terceira tabela. Não sei se o vosso professor já vos mostrou esse truquezito, mas pronto, eu mostro aqui quando chegarmos lá. Mas estes aqui são mapeamento direto. Vou dar restrições de participação. Todas as entidades tipo A participam, ou seja, todas as entidades lá têm que ter um B, nem todas as entidades de B têm que ter um A. Ok? Isto é fácil de pensar. Se eu tenho produtos no inventário, todos eles foram comprados, não podem aparecer produtos no inventário espontaneamente. Se eu tiver contactos, clientes, vamos dizer clientes, porque são pessoas que compram, eu posso estar registado como cliente no site e ainda não fiz compras. Okay? Posso ser um destes azul mais clarinho. Pronto. Ou seja, tudo o que chegou ao inventário tem que existir. Não quer dizer que todos os clientes que existem já tenham que ter feito uma compra. Eventualmente, em princípio, irão fazer, mas num instante de tempo não quer dizer que todos tenham compra. Portanto, isto é só para explicar que há a participação total e participação parcial dos dados. O relacionamento de forma gráfica é desta forma. A entidade A, a entidade B, num losango, o nome do relacionamento, a cardinalidade para A, a cardinalidade para B, dupla linha se é participação total, linha única se é participação parcial. Estão a ver? E depois o modelo de A continua aqui exatamente o mesmo, que já foi discutido aqui. Ok? E agora você pode ver que isto continua a crescer. O losango é feito de propósito, que é para poder haver relações com mais e ele poder usar as pontinhas para ligar e os modelos começam a ser uma folha A4 grande. Tenho aqui uma pergunta, deixem só ser. Porquê é que fazemos este gráfico? É como os modelos do ML. Na verdade, o ML não é bem fazer dois. Eu estou a mostrar os elementos gráficos. Porque primeiro vocês começam a fazer este. Ok? Primeiro fazem estes. Depois, não é fazer o novo gráfico. É entre os blocos que desenhamos, começamos a desenhar as relações. Já tinhas desenhado as entidades e no espaço entre elas colocas isto. E vais completando. Desenhamos primeiro as entidades, que são normalmente mais fáceis de identificar, e depois vamos fazendo as relações no meio delas para ficar completo. O grafismo, ele é construído por estes componentezinhos todos. Há as entidades, depois há as relações e aos atributos. O modelo completo será mais ou menos deste aspecto. Ok? Agora existem muito mais entidades, existem mais relações e elas vão estar ligadas consoante é necessário. Desculpa, pastor, desculpa. Sim, força. No sé cómo es que se dice en portugués. Diamond. Cuando tenía que usar Diamond. O losango, o diamante, Ajá, exactamente. é a Cuando tenía que relação. usarlo. A relação.
Como é que estas entidades se relacionam? Normalmente é um verbo. Se for um cliente e um produto, cliente compra produto. É um verbo aqui. Aqui normalmente serão nomes, definem coisas. Aqui serão verbos ou adjetivos. Tem, possui, compra, pratica. Faz sentido? Aqui as relações. Pronto, isto era o que eu tinha, também só faltava um slide de entidade de relação. Podem agora pensar isto duplicado com muito mais e é o tipo de modelo que vocês têm. Eu prefiro a parte gráfica, é sempre mais simpática. Eu só tenho mais um conjunto de slides, hoje vamos acabar um bocado